Vamos de Bíblia fazer a segunda parte de Isaías 48. Fiz até o 11º versículo, agora vamos fazer do 12º versículo em diante até o 22º. É isso mesmo. Se acompanhar comigo em sua Bíblia, ok? Vamos lá. O 12º versículo de Isaías 48 começa assim. Vamos lá, onde é que está aqui? Aqui. Dê-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu, o primeiro, eu também o último. 13º. Vamos lá. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão muitos. Ajuntai-vos todos vós e ouve. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? É uma pergunta, né? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia. Babilônia significa confusão, literalmente, né? Babilônia significa confusão. Então vamos lá. Esclarecido isso, contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. O 15º versículo agora. Eu tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. 16º versículo, é isso? 16º. Chegai-vos a mim e ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o campo, ou melhor, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali. E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te ensina e que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos guia. Vamos lá. O 18º. Se eu tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos. Às vezes eu erro e também estou lendo devagar por causa de óculos. Não tô sem óculos. Quando eu faço vídeo no quarto, daí a janela, a claridade fica melhor a leitura, ok? É só por isso mesmo. Saber ler eu sei.
O problema é esse, Não tão bem, mas pouquinho eu sei ler. Mas é por conta de embaçar a vista, ok? Vamos lá, vamos ler o 18º de novo. Ah, se eu tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, ou melhor, aos teus mandamentos, né? Não, é aos meus mandamentos, se tivesse, né, dado ouvidos aos meus mandamentos. Então, seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. O 19º fala assim: também a tua descendência seria como a areia, e o que procedem das ruas e entranhas seriam tantos como os grãos de areia. Os grãos de areia do mar, ou melhor, da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. O 20º fala assim: saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai, sai da Babilônia, fuge entre os caldeus e anuncia com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. 21º versículo e penúltimo. E Jacó não tinha sede quando o levavam pelos desertos, né? Fez-lhe correr água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. 22º versículo e último. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Os ímpios não têm paz. A vida é tribulada, né? Então, com o Espírito Santo, né? A palavra de Deus fala que com o Espírito Santo nós temos paz. Né? Outra coisa que eu quero falar a respeito de Isaías, que fala muito de Jesus, né? E a respeito da verdade. A verdade é a vida, que é Jesus. Nós temos um Pai apenas. Jesus falou: chame somente a Deus de Pai. Não tenha na terra, não chame ninguém de Pai. No entanto, hoje tem pessoas, né, eu também não sabia disso, chamando pastor, padre e papa. Isso é milenar quase milenar, ou um pouco milenar. Centenário, né? Pelo engano. Né? Jesus veio para acabar com o templo, ficava no saguão da igreja, tentando tirar para fora do sistema religioso da época as pessoas, né? Por conta de que não estava dando mais certo. Corromperam-se, né? Na verdade, Davi entendeu errado as palavras de Deus. Quando ele perguntou a respeito, até depois em Isaías 66, eu vou fazer um vídeo também sobre isso, né? Que ele fala, né? Fala em Isaías 66, quiser ler, que ele queria construir um tabernáculo, queria construir, além do tabernáculo que já existia, ele queria construir uma igreja, um templo para Deus. Deus falou: quem vai construir para você sou eu, pois a terra é o estrado dos meus pés, né? Então,
ele entendeu errado, mas aí Deus falou que ele teria na sua descendência um templo. Esse templo era Jesus. Consequentemente, nós seríamos o templo. Então ele não entendeu, e quando Salomão veio ao mundo e foi crescendo, ele deu essa responsabilidade de construir um templo erroneamente, né? Erradamente. E aí foi construído, acabou que Salomão serviu a vários deuses, quer dizer, demônios, né? Pois só existe um Deus. E deu no que deu. Daí teve que vir Jesus mesmo, que já morreu por nós desde o princípio da criação, entenda você, né? Por conta disso, Deus sabe de todas as coisas, sabia o que ia acontecer, sabe o que acontece, ele é onipresente, é onisciente, ele é onipotente. E então, Davi entendeu errado, e Jesus, depois quando veio, tentou consertar, mas as pessoas não quiseram ouvir. Agora Jesus vai vir no Apocalipse não com flores, ele vai vir com a espada na mão, está na palavra. Então, não se espante, mas o sistema religioso nosso está pior, eu acredito, que o da época de Jesus. Se transformaram em comércio, né? O dízimo não existe, o dízimo era só para a tribo de Levi, dado pelas outras tribos, descendência de Abraão, né? Enfim, é tudo errado, né? Quem conhece a verdade sabe o que eu estou falando. Quem ainda não conhece, procure conhecer, ler a Bíblia, pede ao Espírito Santo, seja guiado pelo Espírito Santo, leia bastante a Bíblia, devagar, lentamente, volte se for preciso, se você não entender, veja vídeos no YouTube, tem muitas pessoas que já foram convencidas pelo Espírito Santo, são usadas por Deus para levar a verdade. Muitos pastores não querem que você veja, pois já sabem a verdade e escondem isso. Lobos em peles de ovelhas, como falou Jesus, né? Então a gente precisa tomar cuidado. Quem nos guia? Se não for o Espírito Santo, complicado, né? Ok? Fiquem com essa palavra e estudem a Bíblia, vejam vídeos no YouTube falando sobre o que eu acabei de falar aqui e fiquem com Deus.